Boa noite, boa tarde, bom dia. Vez passada a gente havia abordado o capítulo 4 de Hebreus e falamos sobre a supremacia de Cristo, né? E agora a gente vai abordar o capítulo 5 de Hebreus. Neste capítulo, esse capítulo se divide em duas partes, em duas grandes seções. A primeira vai abordar o tema sobre a supremacia de Cristo Jesus, sobre a antiga aliança. Vai dos versos 1 ao 10. A segunda parte aborda o tema sobre a sobre a meninice e a infantilidade de não aceitar a messianidade e o senhorio de Cristo como Filho de Deus e como Deus. É uma meninice, né? É uma infantilidade. O escritor aos Hebreus, ele deixa plasmado essa realidade, essa verdade, que mais na frente vai ser mais explicada. Então, a primeira seção possui os tópicos A, B, C e D. Tópicos principais. O primeiro, tópico A, vai falar sobre Jesus. Jesus foi assignado como e convocado por Deus para advogar diante dos homens e representar diante dos homens, diante de Deus, diante dos homens. Então, Deus, o juiz supremo, ele está ali para punir a cada um conforme o que merece. E todo ser humano, filho de Adão, merece o salário do pecado, que é a morte. A punição eterna pelo pecado, pelo ser caído como Adão. Sobre ele repousa a ira de Deus, sobre toda a raça filha de Adão. Só que Deus convoca a Jesus Cristo e o estabelece como advogado daqueles que herdarão a salvação. Então, não existe outro mediador. Existe outros nomes famosos, talvez sistemas políticos, perspectivas, cosmovisões, que de certa forma têm um sentido, mas nem esses conseguem salvar a alma, conseguem representar, conseguem aperfeiçoar diante de Deus o penitente ser humano. Somente Jesus Cristo, porque o próprio Deus o estabeleceu como advogado defensor diante da Suprema Corte. Né? Uma das outras motivações de por que Cristo é o advogado e porque Deus o elegeu, porque ele aprendeu a obediência por meio das aflições que padeceu. Jesus já era perfeito para aquele então, mas ele comprovou diante de toda a criação e dos homens e dos anjos a sua perfeição por meio da aflição. Ele, sendo Deus, não usurpou esse direito, mas se submeteu a Deus, sofreu tentação, sofreu desprezo, sofreu ignomínia, sofreu violência, rejeição do seu próprio povo. E por essas aflições e aflições de morte e morte de cruz,
ele aprendeu o que é obediência a Deus. Por quê? Parece meio óbvio, né? Mas a gente para pensar, nossa Deus, sou teu filho, o Senhor me resgatou, o Senhor sacrificou seu único filho para me salvar, eu preciso passar por tantas aflições deste mundo, por tantas tentações, por tantos obstáculos e impedimentos. Por que, Deus? Você não me resgatou do mal? Você não, agora não vai me dar um reino de Deus? Mas quem somos nós para orarmos assim a Deus? Não somos nada. Se Jesus, sendo o unigênito do Pai, sendo Deus, foi aperfeiçoado por meio das aflições, quem somos nós para reclamarmos da sorte que, de alguma outra maneira, Deus nos permite passar? Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, nos guarde e nos fortaleça para que quando venha o momento do Getsemane, venha o momento de chorar como gotas de sangue, de suar como gotas de sangue, para que quando venha o momento da aflição, nós possamos permanecer sendo imitadores de Cristo, fiel a Deus até o fim, no propósito, e sermos aprovados pela graça e pelo seu poderoso Espírito que habita nos filhos de Deus, em nós, né? Então, quando vem momentos difíceis, tristes, a gente não venha pecar, não venha murmurar, mas a gente possa ser ter uma santíssima submissão a Deus e aceitar a sua soberania e viver insistindo no propósito soberano, que é a obediência a Deus e trazer glória ao seu nome. Ponto C. O tópico C vai falar que ele é a fonte da salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Para todos quantos lhe obedecem. Jesus Cristo é salvação para todos quantos lhe obedecem. Você pode estar dentro de uma congregação. Você pode estar sentado no banco. Você pode estar dando dízimo e ofertas. Você pode estar em missões, até em missões, anunciando supostamente a palavra dele. Mas se você não vive obedecendo a Deus, você está se enganando. Porque o evangelho não é só de palavras, ele é de ação, né? Quantos supostamente que diz cristãos estão agora no tormento eterno porque não obedecem a Deus no quesito amar o seu inimigo, carregar o fardo por mais uma milha, né? Perdoar, né? Ser amoroso com seu cônjuge, suave e amoroso, ser sensível com seu cônjuge, tratá-la bem, no caso do marido, amar, né? Dando a vida, se esforçando, se dedicando a ela. Ou no caso da mulher, sendo submissa, respeitando seu marido. Né? Quantas mulheres, quantos homens estão se perdendo, quantos filhos estão se perdendo por causa de não obedecerem às ordens de Cristo, às instruções. Que não somente adianta se batizar, não adianta fazer uma confissão de fé diante de um público ali, não adianta. Muitos dirão, Jesus Cristo disse, Senhor, Senhor, mas eles direi claramente, não vos conheço. Não vos conheço. Então, é pela obediência à vontade de Deus. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida, pelos bens da vida, pelos bens materiais desta vida, vão passar junto com o mundo. Mas é aquele que faz a vontade de Deus, que permanecerá para sempre. É só aquele que obedece, né? Tópico D. Ele foi nomeado por Deus sacerdote como
sem começo e sem fim, como Melquisedeque. Na genealogia de Melquisedeque não se vê pai, nem filho, nem ascendência, nem descendência. Ele é eterno. E segundo essa ordem, Jesus foi estabelecido para ser o nosso advogado, o nosso representante diante de Deus. Perene, sempre, sem necessidade de sacrificar por ele mesmo, pelos seus próprios pecados. Ele foi aperfeiçoado de uma vez por todas na cruz do Calvário. Sobre nós foi imputado a sua justiça, nós os eleitos pecadores, dentre muitos, e sobre ele foi lançada o pecado, nosso pecado, para que assim se cumprisse a dupla imputação. A dupla imputação, que é a minha injustiça, meu pecado é pagado no Calvário, na cruz, com a morte e o sofrimento de Cristo. E essa justiça cai sobre mim, me veste, me tornando justo. E eu crendo nesse sacrifício e que se faz efetiva essa justiça sobre mim. Deus então os nomeia como sacerdote eterno. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, somente Cristo Jesus. A segunda sessão ela vai abordar então tópicos A, B, C, D. E o tópico A vai falar o seguinte: vai falar que os cristãos judaizados são indolentes para aprender. Quando você vai a uma igreja judaizada, vai ou tenta anunciar a supremacia de Cristo sobre Moisés, a antiga aliança, sobre que a antiga aliança é apenas uma maquete que simbolizava a obra e a consumação dos méritos de Cristo, da obra de Cristo, e que agora que aquele que crê em Cristo não está mais naquela sombra que simulava a figura de Cristo, mas aquele que está em Cristo agora vive em Cristo, vive por Cristo, vive na luz do cumprimento messiânico de Cristo e das Escrituras. Quando os cristãos judaizados, ele fica contumaz, ele fica indolente para aprender. E uma das marcas de um cristão que se diz dono da verdade e que tem séculos esquentando banco ou subindo em púlpito para pregar, mas que é judaizado, é que ele não entendeu até hoje quem é Cristo para ele. Não entendeu o que significa a messianidade de Cristo, o que implica Jesus Cristo ter ressuscitado, o que implica a justificação por fé. Ele não sabe, ele só está andando porque muitos outros andaram antes dele nesse instinto de onda, tipo animal. Não sabe porque está correndo nem para onde vai. Não sabe o porquê ele crê em Cristo. Parece que ele está ali porque a avó, a tataravó e os tios deles fizeram isso. Não sabe porquê. Ele anda só no instinto de sobrevivência. Mas não sabe por que ele faz isso. Não tem um discernimento de por que ele segue a Cristo. O ponto eu falar isso. Crianças espirituais não sabem as bases do porquê estão em Cristo. Eu não sei, irmão. Eu venho para a igreja aos sábados, domingo, terça e quinta. Meu irmão, me explica o motivo da tua fé. Por que você vem esses dias? Não sei, porque serve bolacha. Não sei, porque o pastor é legal. Não sei, porque tem um irmão, o grupo de irmão é uma amizade bonita. Não sei. Não é por isso. É por causa de Cristo, da messianidade de Cristo, que você se congrega. Por causa do sangue de Cristo que você vive se congregando, obedecendo a palavra de Deus. Por causa das implicações históricas
que você obedece, que você faz o bem, que você vence o mal com o bem, você não se deixa levar para as tentações deste mundo, por causa da obediência submissa de Cristo a Deus, pela ressurreição de Cristo, pela obra de Cristo, né? Quem anda no judaísmo não sabe em que tropeça, nem onde vai tropeçar, porquanto vive na sombra da espera do Messias, que já se manifestou há 2000 anos, que é o próprio Jesus Cristo. Então, meninice, tentar misturar o cristianismo com o judaísmo, tentar judaizar o cristianismo, é meninice. Por exemplo, eu guardo a Páscoa. Não serve para nada, não tem nada de cristão guardar a Páscoa, nem seguir os rituais judaicos. Não tem nada de cristão de tocar o chofar, de ficar batendo pandeireta, de ficar dançando música judaica. Não tem nada de cristão em fazer isso. Não tem nada de cristão. Então, são festas judaicas, são culturas judaicas intrometendo-se na igreja, fazendo a igreja tropeçar e voltar atrás e se infantilizar. Ponto C. Não tem experiência na justiça. Não tem experiência na justiça. Agora, você sabe qual justiça que está se referindo o texto de Hebreus? Romanos 1,17 fala que o homem não pode ser justificado pelas obras da lei, mas pela graça, pela fé em Jesus Cristo ele é justificado. 3:21, capítulo 3, 21, 26, Paulo explica que como se exercita uma fé, aplicando-a em Cristo. Aplicando-a em Cristo. Sabendo que ele já obedeceu à lei e que ele já cumpriu todos os detalhes da lei e que essa justiça que ele cumpriu, quando eu creio no sacrifício dele, é imputada sobre mim. Quando isso acontece, eu passo a nascer de novo. E essa fé e esse novo nascimento me dá o poder de viver a nova natureza, que é: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora não vivo eu, porque eu fui morto com Cristo na cruz do Calvário para as minhas paixões, para as obras da lei inúteis. E agora eu morto para isso não tem mais poder sobre mim. Agora estou unido com Cristo e agora eu vivo naturalmente a natureza de Cristo, que é a obediência submissa a Deus, pelo amor e pela fé a Deus. Né? Romanos 1,17 fala sobre isso. Romanos 3, 21, 26 fala sobre isso também. Agora, como se exercita a fé? Perceba, ele vem falando que Jesus Cristo foi convocado por Deus e foi estabelecido de Deus como advogado, como sacerdote, como representante. Porque ele foi provado e aperfeiçoado por meio das aflições. Como a gente é aperfeiçoado? Como a gente exercita a fé? Apenas como ele foi obediente a Deus, pela submissão em meio das aflições. Há um esforço em resistir à tentação. Há uma aflição, há um sofrimento em resistir à tentação, em se desviar da aparência do mal. Há um sofrimento em vencer o mal com o bem, como Jesus fez. Né? Há um esforço, há um sofrimento, há uma batalha. E há um ego ferido, um amor próprio ferido, quando se obedece a Deus. Então eu sacrifico o meu amor próprio para que a glória seja somente dada para Deus, à medida que eu me submeto a Cristo, assim como Cristo foi obediente a Deus.
Beleza? Gadiel me deu um exemplo disso, né? Obedecendo a doutrina da palavra de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, como Jesus foi obediente a Deus. Mateus 5:38 ou 42 fala que a gente não pode ser vingativo. Se alguém te der um tapa, oferece-lhe a outra. Se alguém te pede para ir 2 milhas, vai lá 3, levando aquele peso, né? Se alguém te rouba, lança-lhe a túnica também para que leve embora. Se alguém te leva a cobertor de frio, lança-lhe a túnica também para que leve logo tudo, né? Fazei o bem, assim como quer que vos façam. Não existiu o mal, né? Então é um exemplo muito forte, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele poderia se desprender dali e voltar ao seu lugar no céu, mas ele falou o quê? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Ele, mesmo sendo ferido, punido por causa das nossas transgressões, ele libera perdão lá do céu, cumprindo com tudo que ele tinha ensinado no Sermão do Monte. Então, nós devemos ser obedientes a Deus. Obedientes a Deus. Outra forma de ser obediente a Deus. Faça um inventário de sua vida. Sente-se. Dê um stop nessa ansiosa e agitada vida que você tem e faça um inventário. Leia o capítulo 3 de Colossenses. Leia o capítulo 4 e 5 de Efésios e faça um inventário. Faça um inventário daquilo que, como homem, por exemplo, eu como homem, pai de família, ou futuro pai de família, né, como marido, como empregado, ou como futuro chefe de equipe, devo me comportar e me comportaria. Será que eu tenho todas essas marcas que ali está se instruindo? Faça um inventário e veja. Veja por você mesmo. Faça e compare. Compare. E pratique. Essa semana eu vou fazer isso. Eu vou perdoar outras pessoas. Essa semana eu vou parar de ser negativo. Essa semana eu vou parar com essas palavras. Essa semana faça um inventário na obediência. Ai, não senti de fazer isso. Não é de sentir. Não é de querer, é de sentimento. É de obediência. Então, que Deus nos ajude em nome de Jesus a não misturar as coisas. O judaísmo é a antiga aliança, o passado é meninice, é escuridão. Agora nós estamos na luz, estamos em Cristo. É uma nova aliança através dos métodos dele e dos seus ensinamentos e da sua messianidade tão plasmadamente comprovada pelas Escrituras e pela obra e vida de Cristo. Em nome de Jesus, Deus nos ajude. Amém.